Bem, pessoal, é um assunto que chega bastante até a mim como advogado, é a questão dos alimentos, né? A pensão alimentícia. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui, justamente para elucidar alguns pontos aí e dar algumas dicas, tá? E algumas orientações aí. A questão dos alimentos, né? Primeiro, a pensão alimentícia, ela começa com, a princípio, com os alimentos gravídicos, né? A pensão é devida até quando a criança está no útero da mãe, né? Que são os chamados alimentos gravídicos. Isso até foi um tema de conclusão de curso meu que eu fiz sobre os alimentos gravídicos. Então é uma matéria bem interessante, né? Claro que tem que provar e tal, né? Tem toda uma série de probatória que é bem interessante, né? Tá, mas a questão dos alimentos, né, das separações, hoje em dia os relacionamentos são muito voláteis e acaba por os casais terem um filho e acaba por não ter uma relação juntos, então vai ter que definir certas coisas, alguns pontos vão ter que ser definidos, como a questão dos alimentos, a questão da visitação, guarda e tal, né? Então vamos começar pela questão dos alimentos. Os alimentos devidos são devidos, né? Quando a pessoa tendo um filho registrado ou não, né? Se não for registrado, tem que ter aquela coisa do DNA e tal, mesmo que não sendo, existem os alimentos provisórios. Tá, a questão do valor, do quantum, né? De quanto que é fixado. É um tabu bem recorrente, assim, que chega para mim. Doutor, é o seguinte, ó, tanto do homem como da mulher, né? Do pai da criança como da mãe da criança ou do adolescente. A questão de, é 30% em pagar. Não necessariamente. Não necessariamente, não existe um valor fixo. O juiz determina, primeiro em alimentos provisórios, ou alimentos definitivos, né? A questão do valor dos alimentos é um binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de quem é alimentado, do alimentando, e possibilidade de quem está pagando, a pensão, certo? Então, se a pessoa, digamos um exemplo, o cara recebe R$1.000 e a criança, adolescente, sei lá, comprova com cupom fiscal, com nota fiscal, com recibo, sei lá o que precisa para sobreviver. Ela precisa de tanto, o juiz vai dar, digamos, que precisa de 800, isso aí dá 80% do que o cara ganha, né? É um exemplo só, né? Aleatório. Pode chegar, entendeu? Até porque, outro exemplo também é um cara que eu estou falando de uma pessoa que ganha muito pouco e uma pessoa que ganha muito. O jogador de futebol, por exemplo, ganha milhões, aí não vai, como é que o cara vai pagar 30%? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Você chama enriquecimento ilícito, essa questão que a questão a necessidade da criança. A criança necessita de milhões? Não, né? Então, o padrão também, a questão que é muito levada em conta é o padrão que existia no relacionamento, ou mesmo fora do relacionamento, é aquele padrão que tinha antes, né? Então, a necessidade de possibilidade. Essa dica é bem interessante, né? É bem interessante. Outra questão bastante crucial aí é a questão da guarda. A guarda, que existem vários tipos de guarda da criança, né? Existe a guarda compartilhada, que é mais usual, que é bastante, né, moderno hoje em dia, é a guarda compartilhada, né? Que os dois compõem junto a questão de alimentos, a questão de levar na escola, né? Então é compartilhada. O próprio nome já está dizendo, né? Existe a guarda alternada e existe a guarda unilateral. A guarda alternada, por exemplo, 15 dias para um, 15 dias para outro, essa aí não é muito usual, isso aí dificilmente o juiz concede, né? E a unilateral é quando por exemplo, só a mãe fica com a criança, sempre, né, direto, né? Ou o pai, enfim. E existe a questão da visitação também, né? A visitação, essa aqui é uma questão bastante interessante. Bastante interessante essa questão da visitação. A questão da visitação é uma questão que é bem importante, assim, que às vezes para mim chegou várias na minha carreira, assim, de advogado, a mãe dizendo, não vou deixar visitar. Para aí, minha filha, para aí, a criança não é
não é uma propriedade tua, a criança não é um objeto. A criança não é um bem que tu pode dispor da maneira, não, eu vou vogar, eu vou punir ele não podendo visitar a criança. Não é assim que funciona, tá? Existe um mecanismo, tá? Então, toda essa questão, a questão dos alimentos, a questão da guarda, a questão da visitação, ela é toda em função do bem-estar da criança. A primeira coisa é a criança, não é o pai, não é a mãe, em primeiro lugar, tá certo? Então, em primeiro lugar, sempre é o bem-estar da criança. Então, assim, então essa dica é bem interessante, né? Bem interessante. Isso hoje em dia, porque é um assunto bastante frequente, porque os relacionamentos são cada vez mais voláteis, né? As pessoas os relacionamentos não são tão levados a sérios, né? Eu me lembro que tem uma música que era da minha infância, que dizia, do Padre Zezinho, que dizia assim, que se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Não, mas é uma utopia, né? Os relacionamentos durarem, mas né, na verdade não é, né? Então, um dia com sexo livre aí, fazem filho, depois existem responsabilidades, né? Existe o ônus e o bônus, existe a responsabilidade, e uma das responsabilidades é essa aí, ó, alimentos, que devem ser pagos tanto pelo pai como pela mãe, né? E tal. Então, tudo em função, o importante isso aí é em função da criança, a criança que é a parte principal da coisa aí. Se gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreve no nosso canal.